Eu convido então vocês a estarem abrindo a palavra. Eu creio que, se não todos, a grande maioria que deve conhecer a história de José, que está no livro de Gênesis, capítulo 37. Aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram-lhe sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Tomaram-no e lançaram na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer o pão. Levantaram os olhos, olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra. Iam levar isso para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá matar nosso irmão e ocultar sua morte? Vinde, vendemo-los a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram José, alcançando-o da cova, e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José para o Egito. Aqui, então, na história de José, José é vendido como escravo, um valor até menor como escravo, por 20 moedas de prata. Um escravo, ele tinha um valor de 30 moedas de prata, que é o valor que o nosso Jesus foi vendido. E aqui ele é vendido por 20 moedas porque ele é um rapaz mais jovem. Tem 17 anos de idade quando isso acontece. E a palavra aqui, vender, significa ser dado à morte. E os irmãos, então, de José, eles resolvem passar. Aqui fala assim, em vez de a gente ter esse sangue inocente na nossa mão, vamos passar, vamos dar a ele a própria sorte. Só que a sorte de José significa o Deus do universo. O Deus que tem o controle de todas as coisas, que é o nosso Deus também. E é aquele que tem planos e propósitos para a vida de José e para nós também. Deus cria o destino e a gente que faz o percurso. Não existe sorte, acaso ou até mesmo destino. Existem planos e propósitos do Senhor para a nossa vida. Os ismaelitas, eles estavam passando ali porque eles precisavam pegar José. Os irmãos de José eram para estar em Siquém, nem era para estar ali na região de Dotã. No meio do percurso, quando Jacó pede para José chamar os seus irmãos, e ele fica até perdido, ali um pouquinho adiante diz, que ele fica perdido no percurso, ele encontra um homem, e o homem ainda diz, eu ouvi dizer que eles estavam indo para Dotã. E esse homem, eu quero trazer na nossa vida, que muitas vezes o Senhor coloca pessoas no nosso caminho, que nos ajudam a apontar o caminho certo, nos ajudam a orientar para onde a gente tem que ir. E além de vidas, além de pessoas, a gente tem uma bússola espiritual, que se chama Espírito Santo de Deus, que nos orienta e nos ajuda a caminhar na direção certa. E José, então, vai parar no Egito. Ele acaba sendo vendido para Potifar. Potifar era um cara meio que braço direito assim de Faraó. E conforme José ia trabalhando, tudo que José ia fazendo, ele fazia bem feito. A gente não vê nenhuma passagem de José se questionando do que ele estava passando. E tudo que ele botava a mão, prosperava. E isso começou a chamar a atenção de Potifar. Eu acredito que prosperava, para que José visse que Deus estava com ele, e também, como o povo do Egito era um povo mais ganancioso, eu diria assim, até a nós, né? Nossa carne ela tem uma tendência a ser mais gananciosa. E como Deus sonda e conhece o nosso coração, sabe que isso seria uma forma de chamar a atenção de Potifar. Então, Potifar entrega tudo o que ele tem na mão de José, menos a sua esposa, mas ele deu passe livre para tudo. Eu acredito que ele deve ter pensado assim, se tudo que ele bota a mão prospera, quanto mais coisas ele cuidar para mim, mais prosperidade eu vou ter. Então, assim ele fez. Ele entregou tudo que ele tinha aos cuidados de José. Só que José ele tinha um físico atraente. Eu até brinco que eu acho que ele estava nos top 10 mais gato da Bíblia, porque a palavra diz que ele era um cara atraente.
e chamou a atenção da mulher de Potifar. E ela planejou um dia de tentar convidar ele para se deitar com ela, num dia que não tivesse ninguém ali onde eles ficavam. E ela tentou, então, agarrar ele, e ele pega. Duas coisas ele fala que é muito interessante. Primeiro ele diz, eu não posso desonrar o meu Deus. E depois, eu não posso desonrar o meu chefe. E ele sai vazado. E nisso que ele sai, as vestes dele ficam nas mãos dela. Isso ela acaba usando como prova para ele, contra ele. Que ela chama o seu marido e diz que ele tentou estrupá-la. E como Potifar conhecia José, Potifar não mandou matá-lo. Mas era a mulher do cara que estava condenando ele. Então ele precisava fazer alguma coisa. E José vai parar na prisão. E lá na prisão, ele conhece dois caras que ficam na mesma sala que ele. Que são o padeiro e o copeiro. E esses dois caras que estavam lá na prisão com ele, teve um dia que eles tiveram um sonho e começou a incomodá-los no mesmo dia. E José viu que eles estavam incomodados e José perguntou se podia ajudar. E eles falaram o sonho deles para José. E José, então, revela o sonho. E, de fato, o sonho acontece. O padeiro, dentro de 3 dias, iria ser enforcado. E o copeiro iria estar servindo ao rei novamente. Essa é a única vez que a gente vê José tentando dar uma ajudinha para ele mesmo. Porque quando o copeiro é libertado da prisão, quando ele é convidado a servir ao faraó de novo, eu falei rei, né? Faraó. Ele falou, se puder, lembra de mim, fala de mim. E ele esqueceu de José. Passou-se 2 anos e José continua lá na prisão. E fazendo tudo o que era para fazer, sempre bem feito. Tanto que ele foi promovido até na prisão. E prisão é um lugar de poucos recursos, pouco suprimento. Se aprende a viver com pouco. Para o cargo que José iria, ele precisava aprender a viver com pouco. E assim aconteceu. José já tinha vivido os momentos de vacas magras ali na prisão. Aí um certo dia, Faraó tem um sonho, e ele manda chamar todo mundo, e que revela sonho, e ninguém conseguia revelar o sonho dele. Até que o copeiro lembrou de José, ele manda chamá-lo, e José interpreta, dizendo que iria ter um tempo de muita abundância, mas também tempo de muita escassez. E no tempo da abundância, era para fazer o suprimento para o tempo de escassez. E Faraó achou ele, então, o cara mais responsável para aquele cargo. De escravo, ele foi direto a governador. José assumiu todas as suas responsabilidades muito bem feitas. Ele honrava tudo que ele fazia, as pessoas que ele servia. Ele honrava Deus, porque ele foi para uma nação de povos pagãos, que adoravam outros deuses. E em nenhum momento ele se inclinou para aqueles deuses. José, ele honrava, ele tinha um coração de servo. E quem sempre lembra de José, sempre lembra de perdão, né? Perdão é algo forte na vida de José. Ele perdoou todos os seus irmãos pelo que fez. Perdão é algo muito sério na nossa vida. A gente sempre diz que um dos pecados que não tem perdão é blasfemar contra o Espírito Santo. Mas na oração do Pai Nosso diz que, da mesma forma como a gente perdoa, é para a gente ser perdoado. Então, a falta de perdão, ela é imperdoável na nossa vida. Eu não preciso sentir para pedir perdão. Perdão eu preciso perdoar. Quem perdoa, a pessoa que perdoa, é que acaba sendo beneficiada. Mais beneficiada. E por que eu quero falar de José essa noite? José, o meu foco seria falar da integridade de José. Nada do que José passou afetou quem ele era. E trazendo para os dias de hoje, José, ele tinha uma boa matriz, que seria Jacó. Jacó foi um bom pai para José.
Ele ensinou muito bem o que ele teria que fazer, ensinou muito bem ao Deus que ele deveria servir. E trazendo para os dias de hoje, a gente tem que ter uma boa matriz. Muitas vezes a gente não tem uma boa matriz humana, mas a gente tem Cristo como a nossa matriz, como o nosso alicerce, como o nosso porto seguro. O que eu queria falar essa noite era sobre identidade. Por que eu trouxe José? Pela integridade que José foi de tudo que ele passou. Em nenhum momento a gente vê ele reclamando, em nenhum momento a gente vê ele falando mal da mulher de Potifar, falando mal dos seus irmãos. Ele não questionava, ele fazia. E assim a gente tem que ser na nossa caminhada cristã. Cristo, ele precisa ser a nossa base, a gente tem que estar muito bem firmada nele. Aquilo que o Vitor abriu hoje, que ele deu o seu filho para morrer numa cruz, ele derramou um sangue, a gente tem um preço. A gente tem um grande valor. O Deus do universo que cuidou da vida de José o tempo inteiro. Nada que aconteceu com José foi por acaso. Os ismaelitas não estavam passando ali por acaso. Eram para os irmãos de José estar em Siquém. Eles estavam em Dotã. Eles não estavam ali por acaso. José não iria ser morto. José precisaria cumprir. E quando José cumpre, e quando realmente acontece o que o Senhor falou para ele, não é somente José que é beneficiado, todas as pessoas em volta. E assim é com a gente. Conforme a gente precisa estar alinhado com o Senhor para realizar aquilo que Ele tem na nossa vida. Não somente às vezes não somente a gente é beneficiado, mas as pessoas que estão à nossa volta. E o que eu quero fixar essa noite é sobre Cristo ser a nossa identidade. Eu nunca viajei para fora, mas eu soube que em Londres as melhores escolas são evangélicas. E os muçulmanos botam os seus filhos lá. Eles estudam durante 6 anos e eles saem de lá, ainda sendo muçulmanos. Muitas vezes a gente entra numa universidade, numa faculdade, na terceira aula de filosofia a gente já questiona quem é Deus. Se realmente Jesus pagou um preço por mim e por você. Isso é sério, Ele pagou. Ele pagou um alto preço, cara. A tua identidade física, o teu número de RG, o teu número de CPF, ele nunca pode ser alterado. Tu vais morrer e esse número nunca vai ser passado para outra pessoa. Ele vai ser dado baixa. Assim é a nossa identidade celestial. Você foi pagado por um alto preço. Tu tens uma identidade única no Senhor. E a gente tem que valorizar isso. A gente tem que ter noção que Cristo é a nossa base. Cristo é a nossa matriz. Ele sempre estará conosco. Sempre. Eu sei que a caminhada muitas vezes é difícil. Normalmente é bem difícil. Só que Ele nunca disse que estaríamos sozinhos. Ele sempre estaria conosco. Quando a gente precisasse, Ele não falou, quando tu está no momento de depressão, eu vou te mandar um monte de amigos para te erguer. Não, Ele falou que Ele seria o suficiente. A gente precisa sim de pessoas, mas isso não é o principal. Ele é o principal na nossa vida. Ele tem que ser a prioridade na nossa vida. Amém? E o que eu quero trazer essa noite é sobre isso. Fixar sobre identidade. A gente precisa ter noção que a gente foi pego, o Senhor do universo, o Deus do universo, Ele nos ama de uma tal forma que Ele mandou o seu Filho para não morrer numa cruz, para reconciliar o plano original que Ele fez para nós. E o que eu quero deixar essa noite é isso. Que a gente busque ser essa identidade em Cristo. Que a gente busque ser. Eu sei que o caminho é difícil, como eu mencionei. Mas Ele sempre estará conosco. Não é nos ambientes bons, a gente não sai beneficiado, a gente só sai beneficiado em momentos estreitos. Quando a gente é apertado é que a gente sai o melhor de nós. E o que eu quero deixar essa noite é sobre isso. E eu quero finalizar. Eu até ia brincar que teve um cara que pregou aqui na igreja, que é o Paulinho, da Mocidade para Cristo. Não sei se aqui as pessoas vão lembrar. Quem não lembra, entra lá no canal do YouTube da Igreja Aba. E ele começou a ministração falando assim: vocês vão sair daqui falando que a ministração, se caso não foi boa, mas foi rápida. Não foi boa, mas foi rápida. Então tá bom. E eu faço das minhas palavras as palavras dele.
E para finalizar aqui, eu quero trazer Efésios 2:10. Oh, Jesus. Tá atrás? Amém. Achei aqui também. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Amém? Muitas vezes a gente não entende. Eu digo que quem gosta de fazer uma academia, fazer um esporte, sempre, eu pelo menos digo por mim, que os meus melhores treinos são nos meus piores dias. São os dias que a gente se entrega de total. Se eu ergo tanto peso, tento botar mais 2 pesos. E a gente se entrega e a gente consegue. E os nossos melhores momentos com o Senhor, as nossas melhores experiências, são nos nossos piores momentos. E o que eu queria deixar, então, essa noite seria sobre isso, sobre identidade. Falar que muitas vezes a gente tenha dúvidas se caso está ou não no caminho certo, conforme aquilo que o Senhor deseja. E eu digo para ti que peça um sinal, que o Senhor manda. Procure, consulte a nossa bússola espiritual, a tudo que a gente for fazer, que o Senhor nos mostra. Essa semana, eu orei e falei, Senhor, eu queria tanto que o meu esposo trouxesse uma rosa, mas não por ele, mas saber que tu vais usar ele. É tu entregando através da vida dele. E eu lembro que ele chegou do serviço, eu estava até com aquele negócio na barriga, assim, eu pensei, meu Deus, será que veio? Será que veio? E não veio. Isso foi na segunda-feira. Eu falei, não, ainda tem a semana toda, né? Vamos lá. Passou terça, passou quarta, passou quinta. E eu não ganhei a rosa. Eu ganhei uma samambaia. Quando ele chegou com a samambaia em casa, eu falei, meu Deus, como tu és lindo, né? Porque faz muito tempo que eu queria uma samambaia. E ele lembra, e ele sabe, e eu sei que quando eu for regar aquela samambaia, eu vou lembrar, ó, eu escuto a tua oração. Eu sei que tem um Deus que me escuta e te escuta também. Então, que a gente possa estar firmado nesse Jesus. Ter Ele como nosso alicerce, ter Ele como a nossa matriz. Amém? É isso então que eu queria deixar essa noite. Foi uma palavra curtinha, mas eu espero que tenha falado com vocês. Amém?